Olá a todos, eu sou a Priscila Campos e tô aqui hoje para mais uma Gota Fraterna, para a gente compartilhar, uma das lições do livro Jesus no Lar. A lição da noite de hoje, do dia ou da tarde, é a de número 47, qual o título é O Educador Conturbado. É uma lição bem interessante, eu vou tentar ser o mais sucinta possível e objetiva, e espero que vocês gostem. Então tem uma história muito linda, que fala sobre como somos fortes para corrigir os outros, mas frágeis quando precisamos corrigir a nós mesmos. Então, Jesus conta essa parábola principalmente para ensinar a gente sobre algumas coisinhas que a gente vai refletir, no decorrer do nosso momento aqui de hoje. Então, basicamente, um homem muito forte, especialista em consertar pessoas, ele cura um aleijado, ele cura uma senhora banca, ele queima as feridas de um homem doente, ele disciplina um jovem perdido, sempre muito firme, sempre muito rigoroso e até às vezes um pouco insensível. Então, basicamente, a lição começa falando que comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. Então, o trabalho robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou em condições de subir às esferas sublimes. E assim, como eu falei inicialmente, ele sempre firme, rigoroso, um pouco insensível, ia conseguindo melhorar a todos. Até o dia que ele fala: ai, Deus, deu para mim o planeta Terra, eu quero ir para o céu, quero subir, quero ascender. E o anjo diz: agora é você quem precisa se consertar, tá? Não com essas palavras, né? E aí ele descobre uma coisa que a gente passa, em muitos momentos da nossa vida, que o martelo dói, e dói muito. Ele não suporta o mesmo método que aplicou aos outros. Então, ele começa a ficar infeliz, Então, aqui, quando ele fala, então, aqui, ó, o disciplinador começou a obra do autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. No fim de um longo exame, a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Então, diante da estranheza que o senhora o ânimo dos presentes, o Senhor conclui. Aí a gente, antes de concluir, eu queria trazer umas reflexões, Quantas vezes somos educadores rigorosos com os outros? Quantas vezes exigimos disciplina, força, mudança? Quantas vezes falamos, você precisa melhorar, você precisa amadurecer, você precisa aguentar. Mas, quando é conosco, reclamamos, nos revoltamos, nos sentimos injustiçados. O problema não era o martelo, era a ausência de amor no processo. Ele sabia corrigir,
mas faltava amar, né. Então, se a gente traz isso para o cotidiano, né, quantas vezes em relação de pais com filhos, filhos com os pais, chefe com equipe, parceiros em relacionamentos, amigos que falam a verdade sem cuidado. Então a gente, enxergando às vezes a situação de fora, a gente se torna um pouco até insensível. E é nessa hora que a gente vai com o martelo muito rígido, e quando a gente está na pele, né, de quem está ali em sofrimento, precisando de ajuste, a gente vê que poderia, né, a ajuda sempre é bem-vinda, né, e quando a gente tem a real intenção de ajudar, mas tem que ajudar com amor. Disciplina sem compaixão endurece. Amor sem disciplina enfraquece. Né? Então, a disciplina sem compaixão endurece e o amor sem disciplina enfraquece. Então, a gente precisa dos dois juntos, da disciplina com compaixão e com muito amor. Né? E um dia, para a gente ficar esperto, né? Que a gente sabe que a vida é tudo que vai e volta, né? Um dia a gente usa o martelo, um dia a gente vai ter que usar em nós mesmos. Então, que a gente seja doce, amoroso, e se coloque, né, acima de tudo, sempre no lugar do outro genuinamente, né? Eu acho que essa ainda é a lição que sempre fecha, né, questões como essa. Né? Então, antes da gente corrigir alguém, a gente tem que se perguntar, né? Eu suportaria essa mesma medida em mim? E aí, para encerrar, a frase final, né, o parágrafo final diz: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado, com eficiência e segurança para a luz divina. Então, que a gente esteja preparado, né, para o nosso momento de ascensão, onde a gente olhando o problema dos outros, a gente fica achando também um pouco, se achando um pouco superior, achando que a gente já está pronto. Então, que a gente nesse processo esteja em constante, ao mesmo tempo que a gente ajuda o outro, a gente se ajuda para a gente ir se desenvolvendo também, tá bom? É isso. Então, usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda. É isso. Espero que todos tenham gostado dessa reflexão e espero vê-los em breve na próxima gota. Até mais. Tchau, tchau.